O nosso país tem 515 anos de existência, mas 400 anos foi de escravidão. E isso deixou um vestígio de um complexo de subalternidade em nosso DNA. Mas o mais grave de tudo é que, atualmente, a sociedade brasileira vive envolvida numa escravidão perversa e invisível. Isso em consequência de nós ainda sermos, desde o nosso descobrimento, um país colônia. O Brasil não conseguiu ainda se libertar de um pequeníssimo grupo de financistas internacionais que, aliado a negocistas brasileiros, sucateiam de uma maneira nebulosa 70% da riqueza do povo brasileiro. Essa dupla de negocistas internacionais, aliado a piratas brasileiros, com um poder econômico poderoso, eles elegem todos os presidentes da República, todos os governantes, elegem a maioria do Congresso e, em consequência disso, surge no país uma malha de projetos e leis que são feitos de propósito para encurralar a nação, para não progredir. Essa ideia macabra, essa estratégia perniciosa, elaborada e mantida por esses grupos, está totalmente clara da maneira que a sociedade nossa vive totalmente desprotegida. Por exemplo, a sociedade hoje vive encurralada porque os menores de 18 anos podem matar, roubar e não acontece nada. Se nós vivêssemos num país que não fosse colônia, se nós vivêssemos em um país independente, teria que haver em todos os municípios colônias agrícolas para colocar os nossos jovens para estudar e trabalhar, aprender uma série de profissões, ter lá, inclusive, universidade, vários tipos de esporte. Então, nossos jovens iriam passar a viver numa região agradável, com boa alimentação, com campos de futebol para quem tivesse desejos de se tornar atletas e, sem dúvida alguma, esses jovens sairiam de lá formados em médicos, engenheiros e teríamos, sem dúvida alguma, um país poderoso. Isso que eu estou falando aconteceu em vários pontos do mundo, em Singapura, na Indonésia e em muitos outros lugares. O que é triste também é que nós vivemos em total abandono em todos os sentidos. Eu não quero falar que todo mundo sabe do que acontece com os nossos hospitais, mas é fundamental
que você, meu irmão, que está me ouvindo, repassasse essa ideia na hora do chope aos seus companheiros e que essa ideia fosse como aquilo que eu falei no início, a chama de uma vela para acender outras velas, e quando nós atingirmos 2% de mobilização da consciência nacional, iremos conseguir, através de assinatura, cerca de 2 milhões para implantarmos um projeto de iniciativa popular, como fez o projeto Ficha Limpa, e implantar no Brasil a lei do recall para enquadrar os nossos governantes e o Brasil se tornar, sem dúvida alguma, um dos países mais poderosos do mundo. Para quem acredita em profecias, eu gostaria de citar o que Ramatiz disse. Eu estou citando isso porque ele falou que isso vai acontecer mais ou menos nessa década, de entre 2010 a 2020. Haverá uma grande transformação no mundo e o Brasil é que vai ser o celeiro da grande civilização que irá surgir. Porque aqui existe um povo bom. Tanto que na nossa pátria só existe um idioma. É um país preparado para a grande virada de uma nova civilização. E não tenha dúvida, com a lei do recall, essa profecia irá se consumar. Como eu estou falando em profecia, eu vou contar também, para concluir, um fato real que aconteceu. Há muitos anos atrás, num convento na Europa, Dom Bosco foi acordado por uma imagem que disse que no paralelo tal, no trópico tal, iria surgir no futuro a nação que iria provocar uma nova civilização. Dom Bosco acordou o convento, passou para os seus companheiros o que recebeu a informação. Eles prepararam uma expedição, topograficamente fizeram uma análise em que local seria aquele ponto, e aquele ponto era exatamente no estado de Goiás, que anos depois fundaram Brasília. Eu estou contando isso porque é um fato real. A primeira coisa que JK fez foi plantar em Brasília, no mato, a futura capital do Brasil. Ele construiu uma igrejinha do Dom Bosco. Esse é um fato real. Eu gostaria imensamente de agradecer antecipadamente aos meus irmãos que irão visitar o site finalmenteumaluz.com e faça uma análise do que lá está, com dados na internet. Façam pesquisa, porque a ausência da curiosidade cristaliza a negação,
E esta provoca um vazio que gera tristeza e depressão. Nós precisamos acreditar, ter fé. Depois que vocês visitarem o nosso site, vocês serão outras pessoas. E, inclusive, na profecia de Dom Bosco, de Ramatiz, é dito o seguinte, que os 85% das pessoas incrédulas, elas passarão forçosamente a se reciclar, porque quem continuar negativista vai ter que se transferir para outro planeta, porque a morte não existe. A morte é o reinício para outra existência. Então, os incrédulos, eles terão que renascer em outro planeta pior do que a Terra. E a Terra passará a ser um país com uma nova consciência, com uma nova mentalidade de grandeza, de beleza, que o Brasil, naturalmente, sempre teve. Vocês percebam que nós nunca tivemos terremotos, nem maremoto. Aqui é uma pátria abençoada por Deus. Dizem que existe um lugar no Brasil que é bom até que vocês conheçam, porque é uma das regiões mais lindas do mundo. É dito que lá é a morada de Deus. Quem vai lá fica extasiado com a beleza da Ilha Grande. A Ilha Grande está no Brasil e, segundo a lenda, é a morada de Deus. Nós não temos dúvidas que vamos fazer parte dos bandeirantes do terceiro milênio e vai construir uma nação que vai ser o porta-estandarte de uma nova civilização. Mais uma vez quero agradecer antecipadamente, com muito carinho, aqueles que visitarem o site finalmente umaluz.com e que Deus abençoe a todos vocês. Gostaria, inclusive, por último, de passar uma mensagem. Não vamos, nessa nossa campanha cívica de grande transformação, penalizar os políticos. Eles, coitados, nem são tão culpados, porque eles já receberam essa legislação do Brasil perversa desde a feitura da República. Não vamos querer, de maneira alguma, tentar fazer retaliação com quem quer que seja. Quem ganhou, ganhou. Vamos colocar uma cancela e daqui para frente viver uma nova vida com amor, com paz no coração. Sem dúvida interessa a todos nós. Muito obrigado.